Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 3 de julho. Hoje a igreja celebra a festa de São Tomé Apóstolo. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Naquele tempo, o Senhor Jesus se manifestou aos seus discípulos enquanto as portas estavam fechadas por medo dos judeus. E um dos 12 discípulos, chamado Tomé, não estava ali com eles. Ao sair dali, eles foram e disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele, porém, não acreditou e disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não levar os meus dedos na abertura que havia no seu peito e também tocar os seus pés chagados, eu não acreditarei." 8 dias depois, os discípulos estavam novamente reunidos, e Tomé estava com eles, e as portas estavam fechadas. O Senhor Jesus se manifestou e disse: "A paz esteja convosco." Tomé, não sejas incrédulo. Coloque a sua mão nas marcas do prego. Levante o seu braço e toque, então, as feridas abertas do meu peito. E veja as marcas dos pregos em meus pés. E não sejas incrédulo. Tomé disse: "Meu Senhor e meu Deus." E Jesus respondeu: "Você crê porque viu? Bem-aventurados serão todos aqueles que crerão sem terem visto." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos aqui, eu e você, bebendo da seiva da palavra de Deus, que deve nos alimentar diariamente. Porque um cristão vive da sua oração pessoal, da leitura diária da palavra de Deus e também da vida sacramental. Sem esses 3 exercícios espirituais, é impossível alguém progredir no caminho da fé. É impossível alguém chegar à maturidade da fé. E é impossível alguém também compreender os mistérios do Senhor. Por isso, na primeira leitura de hoje, o apóstolo Paulo nos recorda a natureza da igreja. Nós não somos mais um povo perdido, um povo disperso. Nós não carregamos mais aquela noção de não povo. Agora nós fomos resgatados, nós somos congregados e nós fomos edificados num edifício espiritual que tem como fundamento Cristo, como base profunda Cristo, o Senhor, e também como os alicerces, os apóstolos. E assim, nós vamos edificando o corpo de Cristo. Porque nós edificamos o corpo de Cristo quando somos suas testemunhas, e foi para isso que nós fomos convocados. Somos uma assembleia de convocados, de homens e mulheres que experimentaram a força da ressurreição do Senhor em suas vidas, e mesmo não sendo uma assembleia de homens e mulheres perfeitos, mas uma assembleia de homens e mulheres que foram atraídos pelo Pai até o seu Filho Jesus, onde o Pai se manifestou, ou manifestou também o mistério do seu Cristo. E assim, nós acolhemos esta verdade no coração e vamos lutando a vida toda numa grande batalha espiritual para nos agregarmos, nos enxertarmos nesse edifício espiritual que é o corpo de Cristo chamado Igreja. Mas para isso é preciso fé, é preciso crer, e querer crer ainda não é crer. E a fé não vem pelo sangue da família. Não se comunica a fé por uma transfusão de sangue. Como também a fé não vem pela tradição da família. Uma devoção a este santo, um modo de cultuar, isso vem pela tradição da família. Agora a fé não. A fé é encontro pessoal com o Senhor, é experiência pessoal com o Senhor. E enquanto isso não acontece, muitos de nós caminharemos aleijados e mancos no caminho da fé. Porque o caminhante deve caminhar. O caminho existe para ser caminhado, movido, alimentado e impulsionado pelo amor de Cristo. O amor que impulsiona a pessoa, que lança a pessoa. E isso
eu não posso obrigar ninguém a ter. Os sacramentos são portas de entrada, são oásis no caminho, são fontes de água pura, mas cada um deve fazer a sua parte e não pode transferir para ninguém, porque não tem como terceirizar a fé. Vamos mergulhar no espírito do evangelho de hoje para a gente compreender um pouco essa realidade. Porque os discípulos, após o escândalo da cruz, eles começam a se congregar lentamente. E agora, 10 deles estão reunidos, a portas fechadas por medo dos judeus. Jesus se manifesta para eles durante uma ceia. E eles, então, eles ficam felizes porque viram o Senhor. Mas faltava um dos discípulos chamado Tomé. Tomé é a personificação daquele homem e daquela mulher que são exigentes para crer. É a fé científica. Eles querem tocar para crer. Eles querem ver para crer. Há pessoas que o dom da fé é comunicado de modo muito natural. Há outras pessoas que são mais exigentes, que exigem mais. Por isso, ao comunicar a Tomé, nós vimos o Senhor, Tomé não acreditou. Como muitos não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia, como muitos não acreditam na intercessão dos santos, como muitos não acreditam no mistério da igreja, como muitos não acreditam na vida eterna, como muitos não acreditam nem no céu, nem no inferno, e como muitos não acreditam também no demônio. Acreditam em Deus, mas não acreditam no demônio. De modo que cada um vai pegando como num ramalhete de flores aquilo que quer, aquilo que lhe gosta e aquilo que lhe é conveniente. E a igreja não vive assim. A igreja não vive de eu concordo ou não concordo. A igreja vive de eu creio ou eu não creio. Tomé também estava com o coração fechado. Não eram só as portas que estavam fechadas, mas também o coração de Tomé, fechado pelo escândalo, fechado pela desilusão, fechado pela frustração, de modo que quando os discípulos chegam até ele, nós vimos o Senhor, ele diz, eu não acredito. E eu só vou acreditar se eu vir as marcas de prego das suas mãos. Se eu puder enfiar o meu dedo nas feridas do seu corpo. Se eu puder contemplar também as chagas dos pés, aí eu acreditarei. Mas esta foi a porta de entrada ou o momento inicial do reencontro de Tomé. Porque 8 dias depois, ele estava ali com os discípulos, as portas fechadas. Tomé deu mais um passo. Ele não ficou fechado totalmente com a porta do coração fechada, mas ele deu mais um passo. Estava na comunidade cristã. Quantos homens e mulheres vão perdendo a sua fé porque também não participam de sua comunidade cristã? A fé vai definhando pouco a pouco e vai morrendo de asfixia. O Senhor se manifesta e diz, a paz esteja convosco. E depois vai dizer a Tomé, Tomé, venha, coloque o dedo aqui, estão nas marcas do prego. Levante o braço e coloque o dedo, enfie o dedo nas feridas do corpo. Veja as marcas dos pregos dos cravos em meus pés e não sejas incrédulo, Tomé. Essa palavra deve ser dita para mim e para você todos os dias. Não sejas incrédulo, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não sejas incrédulo, porque Deus não se estrutura e nem se organiza segundo a nossa lógica humana. Ele não se aprisiona nos nossos gostos pessoais e nas nossas lógicas. O Senhor é livre. E ele vai dizer a Tomé, você me diz, meu Senhor e meu Deus, porque você viu e acreditou? Felizes são aqueles que creram, sem terem visto. Feliz sou eu, feliz é você. E nós não vimos corporalmente, mas o nosso coração diz que o Senhor está no meio de nós. Aquela proclamação da nossa Eucaristia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E assim, eu e você vamos peregrinando e vamos progredindo na nossa fé ou regredindo na nossa fé. Não basta só dizer, meu Senhor e meu Deus. É preciso crer. Que São Tomé hoje ore por mim e ore por você, a fim de que a gente possa reencontrar o grande dom e o grande tesouro chamado fé, que como uma planta muito sensível, precisa ser regado com a oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus e a vida sacramental. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Amanhã estarei chegando em Petrópolis
para celebrar ali também com aquela comunidade querida. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.